né? E nos deixar sermos ministrados pelo Senhor. O Senhor está aqui, Ele é maravilhoso, Ele quer nos abençoar, Ele quer falar conosco, Ele quer nos transformar. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, então. Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor, abrimos aqui o nosso coração a Ti, te pedindo, fala conosco, ó Deus, ministra aos nossos corações, derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós, fala conosco, nos transforma a Tua imagem e semelhança, Pai, no nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Glórias a Deus. Eu queria começar com um versículo que está em Isaías 41, 10, que vem realmente falar conosco de uma maneira tão carinhosa da parte de Deus, né? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Então, queridos, nós vamos começar esse culto trazendo ao nosso coração e à nossa mente essa promessa de Deus. Não tema. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, quais são os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei se você tem se sentido só, mas eu quero te dizer nesta manhã, você não está só. Amém? O Senhor é contigo. Todo mundo pode te abandonar, mas o Senhor não te abandona. O Senhor é contigo. Ele é o teu Deus. O Senhor, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da justiça dEle, no nome de Jesus. Amém? E eu queria que a gente pensasse muito nisso, porque eu tenho pensado muito, e nós sabemos que nós temos vivido os últimos dias, não é verdade? Quantos sinais a gente tem vivido de que esses tempos são os últimos tempos. A gente não sabe quanto tempo, mas a gente tem visto os sinais. E tem algo, né, que me alarma muito, quando eu vejo... Me alarma muito, não, me alarma um pouco. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24 é um capítulo que fala muito sobre esses últimos tempos. E aqui ele fala de muitas coisas, né? E eu não vou ler aqui todo o capítulo, né? Mas a gente tem visto guerras, rumores de guerra, nós temos visto o amor se esfriando, o amor de muitos se esfriando, nós temos visto terremotos, temos visto coisas, a própria natureza como se estivesse se rebelando, tantas coisas assim. Mas isso não me atemoriza, porque o Senhor é conosco. Acabamos de ler o versículo que diz que o Senhor é conosco, que Ele nos sustenta, que Ele estará conosco sempre. Mas o que eu me preocupo é aqui, a partir do verso 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu me preocupo
no sentido assim de que graças a Deus que nós temos um tempo de tecnologia. Nós temos hoje uma tecnologia que, se acontece algo aqui, lá no Japão eles sabem quase que imediatamente, não é verdade? Acontece algo lá e a gente sabe aqui. Isso é algo assim tremendo, e isso é algo maravilhoso. Mas, por outro lado, qualquer pessoa pode pegar e colocar na rede o que quiser. Pode falar o que quiser. E tem muita gente falando coisas que não são bíblicas. Isso me preocupa. Então, tem sido pregado muitas coisas que não são boas. Então, se o nosso culto hoje pode chegar no seu lar, se nós estamos aqui reunidos, e esse culto pode chegar do outro lado do oceano, também outras pessoas também podem colocar o que quiserem. Então, queridos, nós lemos ali que, se possível, enganarão até os próprios eleitos. Nós somos eleitos do Senhor. Aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Todos podem ser eleitos de Deus. O Senhor morreu na cruz por todos. Amém? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém? Nós somos eleitos. Nós recebemos ao Senhor, abrimos o nosso coração, nós o acolhemos. Mas o inimigo das nossas almas, quem é o inimigo das nossas almas? É o diabo, é Satanás. Ele vai usar pessoas para confundir e para desviar os próprios eleitos. Então, nós precisamos guardar a nossa fé. Hoje, realmente, o Espírito Santo me trouxe aqui para nos alertar, a mim também. Eu preciso guardar a minha fé, você precisa guardar a sua fé. Amém? Aleluia. Quando a gente escuta o Paulo, né, lá em 2 Timóteo 4:7, quando ele já estava velhinho, né, já estava ali já para morrer, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, se ele diz que ele guardou a fé, Paulo, um apóstolo, ele guardou a fé. Até ele, que poderia pensar que ele era uma sumidade, ele tinha experiências com Deus tão sublimes, coisas que ele não podia revelar, mas ele guardou a fé. Imagina a gente, né? A gente precisa guardar a nossa fé. Amém? Para que nada venha nos confundir, nem nos afastar da palavra, da verdade, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler, por favor, na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 17. É também, assim, um texto muito forte, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, né? Vamos ler primeiro os 3 primeiros versículos. Vejam bem. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade.
Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, queridos, não são apenas os falsos profetas. A gente tem que se acautelar dos falsos mestres que existem. Por isso que aqui na igreja a gente preza tanto com a leitura da palavra. Queridos, nós não somos donos da verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Você precisa ler a palavra de Deus, estudar. O Espírito Santo nos ensina. Nós precisamos estar firmados na palavra. E aqui nós temos buscado pregar a sã doutrina, a palavra de Deus. E se houver algum erro, se você perceber, você venha nos falar. Porque nós somos falíveis, amém? Mas nós temos sido zelosos em pregar a palavra da verdade, com autoridade, com firmeza, nessa palavra aqui. Pula comigo nesse mesmo capítulo, para os versículos 17. Depois você lê esse capítulo que é incrível. Esses tais, né, esses mestres, esses falsos mestres, né, eles são fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Não é assim, não é triste uma palavra dessa, assim, a gente pensar que isso está se espalhando pela Igreja de Cristo. Entendeu? Estão usando o púlpito para coisas pessoais, estão usando o púlpito para política, estão usando o púlpito para disseminação de libertinagem, porque eles querem o quê? Público, eles querem o quê? Eles querem like. Eles querem o quê? Eles querem multidão. E, em nome disso, o evangelho tem sido distorcido. Então, falsos profetas e falsos mestres. E os mestres são aquelas pessoas que têm um chamado, que elas nos trazem uma palavra, que nos dão base, que nos sedimentam a fé. Não é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Né? É desse jeito que a fé, Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é preciso a gente ouvir a palavra de Deus genuína. A nossa pregação não tem que ser meus pensamentos, não tem que ser os pensamentos de quem prega. A nossa pregação tem que ser o quê? A doutrina de Cristo, é o que está escrito na palavra. É o que o Senhor nos ensinou. Essa palavra é libertadora, essa palavra é salvadora. Então, é necessário que nós guardemos a nossa fé. E aí você vai me perguntar, Luiziana, como é que eu posso guardar a minha fé? Você pode guardar a sua fé, buscando ao Senhor de todo o seu coração, lendo a sua palavra, orando, se dedicando ao Senhor, separando um tempo para estar na presença dEle. Você precisa ouvir a sua voz. Ele fala conosco, Ele fala através da palavra. Precisamos congregar. Sabe, muitas pessoas, por causa desses escândalos das igrejas, têm deixado de congregar.
porque estão escandalizadas de uma forma verdadeira. Mas eu quero dizer aqui que nós não podemos nos escandalizar, porque isso daqui está escrito na Bíblia, ia acontecer. Agora, nós não podemos nos deixar enredar por isso. Precisamos escolher, sim, um lugar aonde congregar. Você não pode congregar onde você chega e você está ouvindo coisas que destoam, né? É como uma pessoa que escuta uma música mal tocada. Eu não tenho um ouvido musical. Mas uma pessoa que tem um ouvido musical, ela escuta uma música com a nota destoada, um instrumento que não foi afinado, aquilo dói no ouvido. E se você conhecer a palavra, você diz, espera aí, isso aqui não está batendo com a palavra. Então, vocês precisam prestar atenção, nós precisamos prestar atenção a quem temos ouvido, a quem temos dado o nosso ouvido. Porque nós precisamos ser alimentados de uma palavra boa. Nós, outro dia, aqui tivemos uma ministração sobre os frutos. Não é? A árvore plantada junto ao ribeiro, ela recebe das águas do Senhor, aquela seiva corre e ela dá bons frutos. Mas se for colocado veneno na raiz, o que vai acontecer? Vai produzir frutos o quê? Envenenados. Não é? Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Vamos ler aqui Romanos 1, os versículos 16 e 17. Olha que tremendo aqui, o apóstolo falando. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, a gente tem que viver a cada dia. É de glória em glória. A gente vai conhecendo do Senhor. A palavra de Deus, ela tem que se tornar carne em nós. Como é que é isso? Você lê a palavra, o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos lava, lavados pela palavra. Quando você lê a Bíblia, é como um espelho. Essa palavra, ela vai te confrontando, é como se você estivesse se olhando, e de repente o Espírito Santo fala com você, Luiziana, bota teu nome aí, Luiziana, olha bem, você está caminhando direitinho, mas olha, tem isso aqui que ainda não está de acordo com o que eu estou ensinando aqui na minha palavra. O Espírito Santo nos toca, e a gente se arrepende, a gente pede perdão. E a gente começa a viver segundo aquela nova revelação que Deus nos deu. Então, a palavra se torna o quê? Carne em nós. Amém? Na medida em que a palavra de Deus é revelada e a gente vive essa palavra vai sendo o quê? Viva em nós. Ela é real em nós. É por isso que se a gente vive essa palavra abençoa onde a gente está. Há uma autoridade na nossa vida, não porque a gente seja alguma coisa, mas é o Senhor que faz em nós. Aleluia, né? Então, eu queria que a gente fosse lá, a primeira epístola de Pedro. Essa epístola aqui, ela fala tanto sobre a nossa vida com o Senhor. Ela é tremenda. Ela é tremenda. Depois, se você puder ler esse capítulo 1 inteiro, eu não vou ler aqui para a gente não demorar tanto, né? Mas vamos ler aqui a partir
do verso 13, diz assim: portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Queridos, quando nós chamamos Jesus para habitar em nosso coração, nós nascemos de novo. Ele transforma a nossa natureza. Amém? A gente se arrepende, a gente reconhece que a gente precisa do Senhor para a gente viver essa nova vida. Ele muda a nossa natureza, Ele nos dá autoridade sobre o pecado. Mas nós temos que desenvolver essa salvação. Amém? Nós não podemos simplesmente conhecer o Senhor e pronto, agora eu já estou salvo e vou viver minha vida. Não, há um processo, a gente precisa desenvolver a salvação. Quando a gente desenvolve a salvação, a gente guarda a nossa fé. Amém? Não tem como o bebezinho que nasceu de novo, né? Lá em João, capítulo 4, fala do novo nascimento em Cristo. Depois você pode ler sobre isso. Ninguém verá a Deus se não passar pelo novo nascimento. Mas depois tem os próximos passos, a gente precisa se alimentar. O que um bebê se alimenta? Com o que o bebê se alimenta? Com leite, né? Então, o apóstolo fala aqui, olha que coisa interessante, no capítulo 2, aqui, de primeira epístola de Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? É a coisa mais linda a gente entender que a gente precisa dar um passo seguinte. O que acontece, gente? Está sendo pregado por aí que a gente pode fazer tudo. Que Deus aceita tudo, não. Deus recebe a todos como estão. Amém? Quando nós nos chegamos a Deus, nós estávamos em pecado, estávamos no império das trevas. Mas quando a gente recebe o Senhor, a gente tem que ter o quê? Uma novidade de vida. E Ele faz uma obra no nosso coração. Mas essa obra tem que ser completada. E para isso eu preciso fazer a minha parte. O que Jesus falou? Se queres vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Amém? Nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não vai ter a obra de Deus se a gente não se posicionar, se a gente não buscar. Há pessoas que
experimentaram o amor de Deus e que ainda estão por vencer lutas pessoais, limites pessoais, às vezes vícios de uma vida vivida de forma errônea. E elas dizem assim, não, Deus que tire isso de mim. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, amém? Um alcoólatra não pode ir para o bar. Por quê? Porque se ele for para o bar, ele vai ter essa tentação de beber, não vai? Ou não? Vai. Então, ele precisa não ir para o bar. Ele precisa se guardar de se expor. Então, usei um exemplo da bebida, né? Fazendo a ênfase aqui que a Bíblia não fala que é proibido beber. A Bíblia fala que é o quê? Que nós não devemos o quê? Nos embebedar. Então, o alcoólatra, ele é escravo do álcool. Então, se ele experimentou o amor de Deus, se ele aceitou Jesus como Salvador, ele precisa ter um zelo especial nessa área. Por quê? Porque se ele tinha aquela fraqueza, ele não pode se expor àquela fraqueza. Aí você pode colocar a sua fraqueza nesse lugar. Qual é a sua fraqueza? O que te faz pecar? O que te tira da presença de Deus? Você precisa guardar o seu coração. Então, você se posiciona. E como é que você vai vencer isso? Buscando ao Senhor, lendo a palavra, congregando, estar junto dos irmãos. Você se achegue a irmão que você tem intimidade e você fala, eu estou passando por isso, você pode me ajudar? Busque o pastor, busque a pastora. Ninguém vai te condenar. Somos todos humanos. Não tenha vergonha de buscar ajuda, amém? A gente precisa caminhar junto, a gente precisa vencer junto. Então, o que a gente não pode é nós nos fecharmos, ficarmos isolados em casa, às vezes sofrendo. Às vezes, vem tantos pensamentos que nos acusam, tantos pensamentos também errados que não estão na palavra, e a gente começa a julgar os outros, julgar a igreja, julgar todo mundo, e aquilo nos afasta da presença de Deus, aquilo ali é um caos. E aí a gente começa a ouvir essas pessoas incautas, né? Quer dizer, como pessoas incautas, essas pessoas que não são incautas, que elas estão fazendo aquilo de propósito, para desviar até os eleitos de Cristo. Sabe, Deus é justo juiz. Amém? Deus é justo juiz. Ele ama a todos. Ele recebe a todos como estamos. Quando a gente se chegou para Cristo, Ele recebe o ladrão, a prostituta, o assassino, o mentiroso, o adúltero, o vaidoso. Coloque aí coisas que a gente não acha que seja errado. Todos que estão longe do Senhor, estão longe do Senhor. Ele recebe a todos. Mas Ele nos recebe e Ele nos transforma. E para Ele nos transformar, a gente precisa o quê? Se entregar a Ele e permitir que Ele venha e Ele arranque de nós o que tem que arrancar. Para que nós sejamos santos como Ele é santo. Nós não lemos aqui isso? Sede santos como eu sou santo. Essa obra de santificação é o Senhor que faz. Mas eu preciso querer. Eu preciso buscar isso. Eu preciso me consagrar ao Senhor. E eu preciso saber que Deus é justo, gente. Deus é justo. O Senhor corrige a quem Ele ama. Amém? Se nós buscamos ao Senhor e o Senhor, ouvimos a orientação do Senhor, quando nós estivermos errados, o Senhor vai nos orientar e Ele vai nos corrigir, sim. Ele vai falar conosco. Luiziana, não faça dessa maneira. O Espírito Santo toca aqui. Não faça dessa maneira. E muitas vezes vem consequências de uma escolha mal feita. Por quê? Porque Deus nos ama. E Ele permite que aquilo chegue,
Por quê? Porque nós entramos no caminho da desobediência. E o que está se falando por aí é que Deus não castiga. Deus castiga, sim. Deus é justo. Deus castiga o filho a quem ama. Amém? Para corrigir. É por amor. É por amor. Né? Ele fala aqui assim. Eu li até que versículo, gente? Eu li até o 20, foi até o 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Olha só como ele diz. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz em certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos guardar a fé. Aquilo que nós conquistamos até aqui, nós precisamos preservar e precisamos conquistar mais. Mas não é pelo nosso esforço. O nosso esforço é a gente querer, é a gente chegar à presença de Deus, é a gente se apresentar a Deus. Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda. Eu quero viver uma vida santa, Senhor. Se você conhece o Senhor de pouco tempo, deseja esse leite espiritual, leia a palavra, venha à igreja, escute a palavra, deixa essa palavra te edificar, mas nós não podemos viver só de leitinho, a gente vai precisar o quê? Comer alimento sólido. Mas para comer alimento sólido, a gente começa com leite. Amém? A gente tem que ter um processo, precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas, queridos, não vamos deixar que ninguém nos engane. Amém? Vamos ser fiéis ao Senhor até o fim. Vamos nos fortalecer na palavra. Vamos ser fortalecidos no Senhor. A palavra de Deus fala dos crentes de Bereia, que tudo eles examinavam as Escrituras. É desse jeito que a gente tem que ser. Espera aí, isso que essa pessoa está falando, eu estou em dúvida. Então, você procura. Hoje em dia, você bota até no Google, você bota lá, tal assunto, e você bota a Bíblia, porque não vai ver pregações por aí. Veja na palavra. Se você bota assim, espera aí, isso aqui não está soando muito bem. Aí você procura o texto bíblico. Antigamente, a gente tinha que procurar o quê? Na concordância bíblica. Agora, a gente tem a concordância bíblica na internet. Louvado seja Deus pela tecnologia. Você acha o versículo na hora. E você lê o versículo. Aí você, peraí, deixa eu ler textos paralelos. E o Senhor te revela ali. E o Senhor te mostra a palavra dele. Então, não nos deixemos enganar. Nós somos raça eleita do Senhor. Povo, sacerdócio real, sacerdócio real. Nós somos reis e sacerdotes para ministrar diante de Deus. O Senhor nos escolheu, amém? Mas nós precisamos guardar esse chamado. Temos que ser como Paulo. Combati o bom combate, corri a carreira que me estava proposta, eu guardei a fé. Ele só conseguiu cumprir a proposta porque ele guardou a fé. Então, guarde a sua fé, não deixe que nada roube a tua fé. Se você vir maus testemunhos por aí, você se afasta dessas pessoas que dão mau testemunho. Mas você se achegue
a pessoas que dão bom testemunho, que vivem a palavra. E você dê bom testemunho. Amém? Vamos levantar uma igreja poderosa. Vamos levantar uma igreja com autoridade. Autoridade na palavra. Luiziana, mas eu me entristeço de ver essas coisas. Eu também me entristeço. Eu me entristeço. Essas pessoas estão usando o púlpito para falar de si próprias. Estão usando o púlpito para falar de política. Isso não agrada a Deus. Amém? Então, vamos preservar, vamos aqui na igreja, preservar esse púlpito, para que a palavra de Deus seja pregada. E você preserve o seu coração, busque a palavra genuína. Ore, leia a Bíblia, congregue, ande em comunhão, porque não é bom que o homem esteja só, mas não é só no sentido de casamento. É melhor dois do que um. Por quê? Porque quando um cai, o outro levanta. Isso daí a gente está falando de quê? De irmandade. Um ajuda o outro. Um sustenta o outro. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Mais uma vez eu leio Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor nos sustenta. Amém? Você quer colocar, mais uma vez, a gente tem que colocar todos os dias a nossa vida na presença de Deus. Amém? Todos os dias. Cada dia, quando a gente acorda, Senhor, me entrego a Ti. Entrego o meu dia, vem me conduzir. Eu fiz uma agenda, eu fiz um planejamento, mas, Senhor, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade. Eu farei se Tu permitires, eu farei se essa for a Tua vontade, farei se Deus quiser. Eu submeto a Ti a minha agenda, submeto a Ti os meus planos, coloco diante de Ti a minha vida, Senhor. Eu vou Te buscar, eu vou ler a Tua palavra, eu vou estar na Tua presença, eu vou orar, eu vou caminhar contigo. Amém? Você quer fazer isso? Amém? Amém? Então vamos ficar de pé, vou chamar, não sei se o Gabriel está aí para tocar aqui. Ah, tá. Aleluia. Vem cá. Amém, Jesus, aleluia. Glórias a Ti. Queridos, como o pastor Aloísio diz, né? A gente, quando pensa nos últimos tempos, não é para a gente temer. Pelo contrário, é para a gente estar fortalecido no Senhor. A gente saber que os últimos tempos serão difíceis, mas o Senhor conosco, a gente não precisa temer. Mas nós precisamos orar pelos nossos amados, precisamos orar pelos nossos conhecidos que estão enganados, que estão vivendo uma vida como se para Deus tudo fosse permitido. Não, já aceitei Jesus, não tem problema, eu vou viver uma vida que não precisa de santidade. Precisa de santidade, sim. A gente precisa se separar para Deus. Ah, eu não posso me divertir? Pode. Deve se divertir. Deve desfrutar da vida. Mas deve desfrutar com santidade. Amém? As coisas que não agradam a Deus, a Bíblia diz, tem listas aqui. Aquilo não agrada a Deus. Mas se você não conseguiu vencer essas coisas, o Senhor vai te dar
autoridade para você vencer. Você vai vencer. Você começa pelo leitinho, depois vai para sopinha, passadinha, depois você vai para o feijão com arroz, carninha moída, daqui a pouco você está comendo churrasco, não é verdade? Firme com Jesus. Mas o crescimento é Ele que dá, mas eu preciso querer crescer, eu preciso me dedicar, eu preciso me separar para Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Senhor quer nos fazer mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor, Ele fará na minha vida o que é necessário para que eu cumpra os seus propósitos. Da mesma forma, na tua vida, o Senhor fará o que é necessário para que você cumpra a sua vontade, para que você cumpra os propósitos do Senhor na sua vida. Amém? Nós precisamos compreender algo muito importante. Que isso tudo que a gente tem que viver no Senhor, com muita humildade. Amém? Durante muito tempo a Igreja de Cristo, ela meio que separava os cristãos, separava os crentes do povo não crente, de uma maneira reprovadora. Isso não. Nós precisamos o quê? Amar a todos os nossos amados. Não podemos distanciar as pessoas. Precisamos amar os nossos amados. Precisamos alcançá-los pelo amor. Mas não é sendo permissivos. Vocês estão entendendo a diferença? Nós precisamos amar o pecador, mas nós não devemos amar o pecado. Então, a gente não ama o pecado, mas a gente ama o pecador. E você vai ajudar essas pessoas que estão no pecado a vencerem o pecado, a serem salvos pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Eles vão ser salvos, mas sem você afastá-los. Esse negócio, vai todo mundo para o inferno. Gente, não é assim. A gente tem que dizer, o Senhor é bom, o Senhor ama todos, o Senhor quer alcançar a sua vida, o Senhor quer transformar a sua vida, mas Ele te recebe como você está. Então são coisas diferentes. A gente precisa ser santo, precisamos buscar a santidade, mas não podemos ser o quê? Pessoas orgulhosas, nem que se acham melhores do que ninguém. Precisamos saber que só Deus é santo. Só Ele é santo e é Ele quem nos santifica. E que Ele vai fazer uma obra de santificação na nossa vida. E em todos aqueles que o receberem. No nome de Jesus. Mas não vamos deixar que este século, não vos conformei com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Esse século está impondo coisas terríveis que nós não podemos aceitar. Mas nós precisamos ser renovados. Precisamos guardar a nossa fé. E precisamos transformar o mundo que está à nossa volta com amor. Amém? Ame o seu cônjuge. Ame seus filhos. Ame seus pais. O Senhor vai abrir o entendimento de cada um. Mas eles vão ver na tua vida um evangelho verdadeiro. Amém? Um evangelho que transforma. Um evangelho que constrange com amor.
Eu quero o que você tem. Eu quero esse Deus que você serve. Como é que eu faço? E você vai ensinar. Abre o teu coração para Jesus. Amém? Mas você precisa estudar a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você não pode falar de um Deus que você não conhece. Se você quer conhecer a Deus. Eita, está caindo tudo aqui. Leia a palavra. Amém? Aqui o Senhor se revela para você. Conheça o Senhor. Você vai falar de um Deus que você conhece, de um Deus que você vive. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que você possa, agora que o grupo de louvor vai ministrar essa música, que você possa se apresentar diante do Senhor. Que você diga para Ele: Senhor, será que eu tenho desenvolvido a minha salvação? Será que eu tenho, ó Deus, me instruído na Tua palavra? Será que eu sei discernir, ó Deus, quando eu escutar algo que não está de acordo, Senhor, com a Tua sã doutrina? Ó Deus, eu preciso me dedicar, eu preciso Te buscar. Eu não serei enganado, não serei enganada por falsas doutrinas. Eu não serei enganado por falsos mestres, por falsos profetas, Senhor. Eu quero, Jesus, a Tua genuína palavra, e é ela que eu vou buscar. Se apresente a Deus, deixa o Senhor ministrar ao teu coração agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatados das trevas, mortos para o mundo, justificados de todo pecado e escolhidos para ministrar diante dele em adoração, em santidade, em espírito, em verdade. Manifesta, Senhor, Sua glória e poder. Tu habitas em nós, somos templo do Espírito de Deus. Somos templo do Espírito, Santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Somos templo do Espírito, santuário de Deus, local de adoração e manifestação do seu poder. Geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, resgatados
Aleluia. O Senhor nos tirou do império das trevas, onde éramos escravos do pecado, e nos fez entrar no seu reino. Aleluia, no reino de luz, no reino da graça. Agora nós somos livres. E a palavra de Deus diz assim, que não vos ponhais de novo debaixo do jugo de servidão. E muitos sofismas que têm sido propalados por aí, muitas vezes nos subjugam e nos impedem de usufruir das bênçãos de Deus na sua totalidade. São mentiras que são ditas. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem ceifará. Nós não podemos semear carnalidade. Se nós semearmos carnalidade, nós teremos a justa paga na nossa vida. Então, se a palavra de Deus diz, sede santos como eu sou santos, nós temos que ir à presença de Deus. É Ele quem vai nos capacitar, mas há uma parte que somos nós que temos que fazer, temos que nos consagrar, temos que buscar, temos que nos separar. O Senhor vai fazer essa obra em nós, amém? Não vai ser uma coisa mágica que vai acontecer. Se você mente, pare de mentir. Diga, Senhor, me ajuda. O Senhor vai te capacitar. Mas essa vontade você tem que enfrentar. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas o Senhor vai te dar autoridade para vencer a sua debilidade. O Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Ele vai nos dar o poder para vencer. Ah, Deus é bom, Deus perdoa. Deus, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver metanoia, mudança de mente. Quando você se apresenta a Deus e Deus, o Espírito Santo te deu convicção do pecado, você fica constrangido, você vai à presença de Deus, você pede perdão, o Senhor te dá poder sobre o pecado, amém? Mas não é assim. Você aceitou o Senhor, você é povo santo, sacerdócio real. Você não foi comprado pelo sangue de Jesus para você voltar para o pecado, para você voltar às práticas antigas. O Senhor não aceita. O estado dessa pessoa que volta às práticas antigas é pior do que antes. Senhor, no nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, voltarmos às práticas antigas. Nós queremos, Senhor Jesus, viver de glória em glória, viver de vitória em vitória. Senhor, visita cada coração aqui nessa manhã, que você possa se apresentar ao Senhor de todo o seu coração. Bota a sua mão no coração. Essa oração tua é íntima, é tua com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu fui comprado pelo teu sangue, Jesus. Eu quero viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida pura. Sem ti nada eu posso fazer, Senhor, mas contigo eu posso todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa os meus pecados. Ó Deus, guarda os meus ouvidos. Dá-me sabedoria, dá-me instrução, que eu conheça a tua palavra e que eu tenha discernimento de não dar ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas. Guarda-nos disso
E ajuda-nos, Senhor, a pregar um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro aos nossos amados, aos nossos familiares que ainda não te conhecem, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça, Senhor. Que sempre haja o teu óleo sobre a nossa cabeça, vestes brancas e óleo sobre a nossa cabeça. No nome de Jesus, amém.